Sejam bem-vindos ao nosso podcast jurídico, onde nosso objetivo é sanar todas as suas dúvidas. Hoje estamos com o Dr. Vitor Hugo, especialista em Direito de Família. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. É uma satisfação imensa estar aqui para poder falar um pouquinho de Direito de Família, cumprimentar todos que nos assistem. É uma honra estar aqui para poder falar um pouco dessa matéria tão relevante para a nossa sociedade. Coisa boa, doutor. Doutor, primeiramente, o que te motivou a escolher o Direito de Família? Renata, eu digo que o Direito de Família que me escolheu. Eu penso que todos têm alguma questão familiar envolvida no Direito de Família, seja uma separação, guarda, pensão alimentícia. E além disso, desde muito novo, eu sempre fui envolvido com ações sociais com família, trabalhando com adolescentes, jovens, idosos, enfim, a família como um todo. E na faculdade não foi diferente. Me apaixonei pela matéria, comecei a me especializar, eu fui surgindo vários casos, fui apaixonando pela matéria e hoje é um carro-chefe do nosso escritório. Hoje nosso escritório é um escritório full service, atua em várias frentes do direito, mas sem dúvida o direito de família é o nosso carro-chefe com relação à nossa atuação. O direito de família parece ser uma área muito emocional. Teve algum caso que te emocionou, que tocou seu coração? Vários. Direito de família, ele é a parte mais do direito que eu posso dizer que tem um estado emocional mais elevado. Você não só lidar com questão de direito, mas muitas vezes com questão emocional. É uma pessoa que de repente que perdeu um parente, é uma mãe que está desesperada porque o filho não tem alimentos. Mas eu poderia falar duas, mais ou menos, que mexeu assim conosco de fato, uma situação atípica. Uma delas foi a questão de abuso sexual por parte do pai. A mãe procurou o nosso escritório, relatou a situação, que queria, resguardar todo o direito da filha. E foi uma situação para nós muito difícil, porque quando o cliente chega ao nosso escritório, a gente dá um suporte emocional para ela, para que ela possa ali ficar tranquila, para a gente seguir com relação aos direitos. Então, mexeu muito conosco essa situação. Infelizmente, tem se tornado algo rotineiro com relação a essa questão de abuso sexual. E a gente tratou com muito carinho, ver ela passando por isso, a criança enfrentando um processo judicial muito desgastante, fora aquilo que ela já estava passando, para nós foi algo de extrema assim, comoção. E outro caso também semelhante, um que não é relacionado a abuso sexual, é um caso que uma cliente nos procurou, estava grávida e deu à luz ao filho depois, e o pai sempre soube da gravidez, mas só que rejeitou o menino desde o ventre da mãe, não queria registrar, constituiu uma nova família e tudo mais, mas sempre falou com palavras muito claras: ele não é meu filho, eu não considero como tal. Então a gente entrou com ação judicial para reconhecer, passamos por uma perícia para colher exame de DNA e tudo mais. O pai, ao ver o menino, teve aquele olhar de desprezo, de rejeição, a criança ela notou, enfim, foi uma situação muito constrangedora. Foram várias ações envolvendo questões dessas, mas essas duas em especial chamam muita atenção e comoção nossa. É tão difícil, quando o genitor coloca dificuldade nesse processo, que a gente tem que entrar de forma judicial. E eu consigo imaginar o desespero dessa mãe, E caso de abuso sexual deve ser dolorido. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Eu como mãe, consigo sentir a dor dessa mãe só de pensar. E teve alguma experiência pessoal que te fez entender melhor a dor do seu cliente? Na verdade, todos os casos que chegam no escritório, nosso atendimento hoje, Renata, ele é 100% humanizado. A gente procura entender o que a pessoa está se passando para a gente poder acolher da forma jurídica mais importante. Ou seja, a gente não dá só relevância para o direito, mas a situação que a pessoa está passando naquele momento. Inclusive, a palavra advogado, no romano, é advocare, aquele que fala. E a gente costuma dizer que quem atua no direito de família é ad escutare, aquele que escuta. Ou seja, se o advogado não for uma boa pessoa que vai ouvir seu cliente para entender a questão da família, ele certamente não vai ser bem sucedido na área. Então, todos os casos a gente sempre leva em consideração as emoções, lógico, sempre equilibrando, a forma técnica, amparando, mas todo caso a gente sempre aborda de uma questão muito humanizada, sensibilizando com a causa do cliente para que a gente possa amparar da melhor forma possível. Perfeito. Doutor, tem algum motivo que o senhor acha das pessoas sofrerem caladas dentro de um relacionamento que já vem falido? É uma situação muito complexa e muito pessoal e privada, Renata? Quando a gente verifica casais assim, o que a gente percebe? Falta de diálogo. Então, eu acho que a conversa dentro do relacionamento é muito importante sobre todas as questões dos filhos, patrimonial, muitas vezes 99%, vamos dizer problema que financeiro, problema financeiro é a principal causa. Então, dialogar e de repente se não está conseguindo buscar uma ajuda de um terapeuta, o pessoal da área da psicologia nos ajuda muito com relação nesse sentido de poder entender a situação, e até mesmo um advogado para poder dar um suporte jurídico, de repente seria algo extremamente relevante. Então, a conversa
conversa, o diálogo, a gente percebe nas nossas ações, é o principal entrave entre o casal. De repente, a situação não era muito grave, mas era uma falta de concordância e a gente, de repente, conciliando, consegue chegar num consenso comum. Faltou sentar e conversar, né? E resolver aquela situação. Doutor, o que o senhor diria para alguém que tem medo de se separar por conta dos filhos? Que eu acho que essa é uma situação muito frequente mais para a mulher, né? Porque a mulher que pensa assim, talvez eu não consiga. Se eu separar dele, eu não consigo. Vou criar um filho sem pai. Então, o que o senhor recomendaria para essas mulheres? Olha, primeiro, você não precisa ter medo. Eu acho que se realmente for uma decisão do casal de se separar, a gente fala que tem que olhar o melhor interesse da criança. É isso que a legislação quer resguardar. Porque, primeiro, criança não consegue fazer a sua subsistência, não consegue trabalhar, manter os alimentos. Então, tudo tem que ser conversado. Chegar com o genitor, falar, a guarda vai ficar de qual forma? As visitas, os alimentos, o valor que você vai pagar vai ser necessário para custear a despesa dos meninos? Então, muitas vezes, o casal tem muito conflito com relação a isso e muito comum procura o nosso escritório. Então, você trouxe um perfil de forma estatística, 90% são mulheres que estão separando as crianças, ficam com ela. E, de repente, o genitor quer dar R$100 por mês e quer que faz uma compra imensa. Ah, engraçada essa situação. E a gente sempre fala que olha a necessidade e a possibilidade. A necessidade das crianças, a gente observa tudo de gasto, e a possibilidade do pai. Então, tem que ser um valor justo e adequado perante a legislação para poder custear todas as despesas, porque a principal função dos alimentos, já explicando um pouco do Instituto, é promover a dignidade da pessoa humana. A criança vestir bem, se alimentar, ter uma educação de qualidade, de acordo com a realidade ali dos pais. Doutor, nichando mais um pouco esse público das mulheres, que eu consigo ver uma dificuldade, talvez assim, não vou pro judiciário porque vai ser difícil. A questão é, o pai, ou ele é autônomo, ele não é CLT, ou então ele tem aquelas divergências com a nossa Receita Federal. Sim. Falando, não, tem uma laranjinha aqui. Então, assim, eu conheço algumas amigas, algumas pessoas, até das redes sociais mesmo, que entendem essa dificuldade na hora de levar o genitor para a justiça por conta desses empecilhos. Então, qual seria a recomendação para aquelas mães que, de alguma forma, falam assim, é impossível, eu não vou conseguir, vai ser esses... Porque, e tem mais. As pessoas acham que só são 30% do salário mínimo, né? A gente tem que quebrar esse tabu, porque a gente fica pensando assim, R$300, um custo de vida, então não vou nem mexer com a justiça, vou deixar esse homem pra lá. O que o senhor me fala sobre isso? É um ponto muito interessante. Primeiro, 30% de pensão alimentícia é um mito, tá? Não é padrão, Não é padrão. Perfeito. Cada criança tem uma realidade diferente. Por exemplo, de repente, o genitor é um empresário bem-sucedido. De repente, o genitor é um seletista, trabalha um salário mínimo. Então, a pensão alimentícia para os dois casos não deve ser igual. Então, cada criança vai ter uma realidade diferente. De repente, uma criança que tem autismo precisa de um acompanhamento completo médico. Então, tudo isso a gente analisa, senta, vê todas as questões dos gastos. Se realmente for o valor que vai satisfazer toda a necessidade da criança, a gente leva para o juiz. Lógico, ele que vai decidir o valor adequado, né? Mas quem faz o filtro somos nós. Respondendo a respeito da ocultação é muito comum. Tem muita gente que ganha muito dinheiro, é mais comum do que a gente pensa, né? Isso. E, com certeza, quando sabe de processo, quer desvencilhar de algumas coisas para fugir da pensão alimentícia, né? E não tem como ser pego de surpresa, né? Porque vai ser a citação, né? Mas, assim, vai muito da expertise do advogado. Hoje, o judiciário nos oferece ferramentas para poder descobrir diversas situações. Se ele tem empresa no nome, se ele tem participação em sociedade de alguma empresa, quebra do sigilo bancário para saber movimentação bancária, porque, de repente, ele fala para a mãe que ganha um salário mínimo. E a gente pede a quebra do sigilo bancário e descobre que ele está ganhando 3, 4, 5 salários mínimos. Então, assim, depende muito da expertise do advogado. Eu sempre aconselho para contratar um profissional especializado na área. Com toda certeza, se tiver alguma ocultação, o que estamos querendo dizer é que a gente consegue, né, verificar todas as informações junto ao judiciário e saber a realidade financeira daquele genitor. Ótimo. Falando em alimentos, o juiz estabelece tanto a pensão quanto os gastos extras. O que entraria nesses gastos extras? Porque às vezes a mãe pensa, é só um remédio, mas a gente sabe que vai mais além, né, doutor? Só pode falar pra gente o que entraria nesses gastos extras? Posso. Na verdade, o que acontece na prática, quando vai colocar alimentos para a criança? O juiz coloca um valor fixo de pensão, vamos supor 30%, igual você trouxe uma situação, vai depender de cada caso, mais 50% da despesa extraordinária. Ou seja, um valor fixo e mais uma despesa extraordinária para casos, por exemplo, que não é coberto pelo sistema público. Por exemplo, a criança, ela teve uma doença inesperada e tem um
medicamento de alto custo de R$400 para poder comprar. Então, como é que funcionaria 50%? A mãe vai comunicar a doença mediante uma nota fiscal, por exemplo, olha, nosso filho está com tal doença, precisa comprar esse medicamento. Então, 50% desse medicamento, quem vai custear é a genitora e 50% o genitor. Ou seja, de repente a criança, outro exemplo, para exemplificar para todos que nos assistem, a criança estudava num colégio público e agora vai estudar num colégio particular. Mensalidade R$1.000, fora os materiais escolares. É uma despesa extraordinária também. Então, tudo isso será dividido. E se porventura o genitor descumprir, inclusive é passivo de execução na justiça para poder receber esse valor que a mãe arcou sozinha, com juros e correção monetária. Perfeito. Doutor, e quando se fala em guarda compartilhada? Essa guarda é compartilhada somente de forma teórica? Ou realmente existe aqui uma semana com a mãe, uma semana com o pai, ou 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai? E falando de forma financeira, os 15 dias que são da mãe são custos da mãe, e os 15 dias que são do pai são do custo do pai? A guarda compartilhada, ela está ligada às decisões do filho, e não ao formato da visita propriamente dito. Ou seja, a guarda compartilhada, quando a gente fixa dessa forma, quer dizer o seguinte, todas as decisões com relação à criança tem que passar pelo crivo do pai e da mãe. Por exemplo, eu estou querendo tirar ele de uma escola e colocar na outra. Então, tem que ter também a comunicação do pai para que eu possa ter participação para não ter prejuízo. Entende? Entendi. Agora, se quiser colocar o lar de referência, que é a palavra certa, por exemplo, guarda compartilhada, os dois tomam as decisões com relação à criança. O lar de referência quer dizer que vai morar com você. Pode colocar de 15 dias. Por exemplo, 15 dias vai ficar comigo, 15 dias com relação à criança. Pode fazer dessa forma? Pode, desde que seja observado o melhor interesse. Então, a pergunta é se fazer, será que vai atrapalhar a rotina da criança? Porque a criança tem que ter rotina. Sim. Será que vai ser benéfico para ela? Se não trazer nenhum prejuízo, não tem nenhum problema. E lógico que pode gerar um reflexo no valor da pensão. Se de repente ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe, ele pode pagar de repente proporcional a esses 15 dias, tendo em vista que vai ficar 15 dias com a mãe. Então, cada caso tem que ser observado, nada engessado com relação ao direito de família. Tudo de forma individual, olhando, cada caso é um caso, Perfeitamente. Né? Perfeito. Doutor, qual o maior erro que você vê as pessoas cometerem quando termina um relacionamento? Primeiro, não ter uma consulta jurídica. Eu acho super importante, porque de repente tem muito patrimônio envolvido, questões de guarda e visitas. E muitas vezes a pessoa, querendo do ponto de vista econômico economizar, fala, não, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer um acordo verbal. E esse acordo verbal nunca dá certo. Gente, esse acordo nunca dá certo. Por exemplo, 100% dos casos, com pensão alimentícia, vamos colocar um exemplo. A mãe chega no nosso escritório e fala, doutor, combinei com o genitor R$500 todo dia 10. Passou 2 meses, começou a pagar 250, por fim estava pagando R$100 e por fim parou de pagar. Então, assim, não tem nenhuma segurança jurídica para isso. Eu sempre falo, eu acho que quando a pessoa ela entra com ação judicial, principalmente a genitora, que a gente está falando que é o perfil, ela traz segurança não só para ela, mas também para a criança, porque ela tem as despesas fixas dela e é um dinheiro que ela pode contar. E até mesmo se o genitor descumprir, ela pode executar no Poder Judiciário. Então, a segurança é maior do que algo verbal que não tem segurança nenhuma. E por mais que tenha esse consenso verbal, é interessante os dois, já que entraram em consenso, né, procurar um advogado especialista em direito da família e deixar aquilo formal, em forma de documento. E o senhor presta esse tipo de Perfeito. serviço Sim, também. a gente fala que seria uma composição amigável. Inclusive, até a própria legislação do direito de família, ela estabelece que a conciliação é obrigatória, ou seja, no processo de família, várias audiências de conciliação pode acontecer. Por quê? O legislador queria justamente que as partes comunicassem, ou seja, nada melhor que a própria família verificar as necessidades da família e se resolverem. Ou seja, o judiciário na pessoa do Estado apenas seria chamado para resolver, ou seja, o juiz, se realmente tivesse algum conflito. Lógico que nem todos os casos a gente consegue conciliar, mas igual no escritório nosso, todos os casos familiaristas, a gente gosta sempre de ouvir as duas partes, chegar no consenso. Casos que pareciam muito difíceis de acordo, nós conseguimos, por exemplo, fazer uma composição através do diálogo. Eram pequenos ajustes. Então, realmente, a composição é a melhor saída. Se o casal tiver maturidade, entendendo que realmente tem um filho em comum, com a briga, de repente, com relação a genitor, os filhos não têm nenhuma participação nisso, fica mais fácil de poder estabelecer pensão alimentícia, o formato de guarda e visitas. O que a gente percebe, Renata, é que realmente, quando se torna um processo litigioso, o que mais sofre são as crianças. Sim. Muitos pais, às vezes, acham que eles não reparam, mas reparam sim. No começo do podcast, a gente falou a respeito dessa criança que se sentiu, né, rejeitada pelo pai, e a gente entrou com ação judicial com relação a isso, para reconhecimento e também até para pedir indenização por abandono afetivo do pai. Uma criança de 6 anos, e ele relatou para o perito que o pai passou por ele como um foguete. Ou seja, ele não gostava de tocar no assunto, até o psicólogo ali entrevistando ele falou que o perfil dele era justamente isso. Quando tocava no assunto, ficava muito triste e via que o pai realmente o rejeitava. Então, assim, é uma situação muito complicada.
A senhora acredita que existe fim de relacionamento sem trauma? Sim, inclusive no escritório, chegam muitas pessoas resolvidas por algum motivo. Doutor, não dá mais a nossa relação, e de forma madura, chega até com as questões prontas só pra gente formalizar. Então tem casais, a gente fala do litígio, que é o mais comum, mas tem casais que são muito resolvidos. Falou, doutor, olha, a gente tá finalizando o casamento, a pensão vai ser essa, já conversei com o genitor, tal bem vai ficar com ele, tal bem vai ficar comigo, né? E nós vamos formalizar essa questão. Então, assim, não parece ser um sonho distante, isso aí que queremos dizer. É totalmente possível, o diálogo é muito importante. Nós, advogados, eu sempre costumo dizer que nós não podemos motivar a briga do casal. Sim. Não a novela mexicana. Tem que apaziguar a situação. Sim, porque tem advogado, às vezes, ele toma tanta raiva da questão do processo que, de repente, ele se esquece que tem uma criança do lado, que tem uma família sofrendo. Então, a gente não parte dessa forma. A gente parte de um espírito conciliatório, ajudar aquela família que está passando por um momento difícil. Falando de forma afetiva, já que a gente abordou esse assunto nas nossas perguntas anteriores, atualmente o senhor acredita que o índice de divórcios aumentaram? Sim, principalmente pós-pandemia. Muita gente ficou em casa, conheceu o íntimo do outro. Conheceu o íntimo até demais, de repente. E teve muita questão de divórcio. Inclusive, o índice, né, de pesquisas, houve muita separação com relação a isso. Então, assim, pós-pandemia teve um trauma, um reflexo até hoje com relação a essas questões, com toda certeza. E aí as pessoas, elas começam a se relacionar de novo, né? Porque faz parte do novo. Então, a partir desse momento que as pessoas começam a se relacionar, e essa criança começa a ter vínculos, vamos falar da genitora e genitor, começa a ter vínculos com o novo namorado da mãe, esse homem, ele tem responsabilidade afetiva com essa criança ou não? Ela é única e exclusiva do genitor? Depende do caso. Por exemplo, chegou um caso recente no escritório, faz meses, por exemplo. O que acontece? O genitor, o pai biológico, namorou com a mãe, né, tudo mais, teve o filho, só que se separaram. E ele foi para outro estado. Então, ele com 4 anos, ficava só com a mãe. E a mãe arrumou um outro companheiro, outro genitor. E esse homem praticamente exerceu o papel de pai. Costumo até dizer que pai é quem cria, né? E não é quem faz, né? Então, um ditado muito comum. E eles criaram um vínculo muito bonito, porque tem participação em festa, escola. Então, foi uma relação de pai e filho de alma mesmo. Então, inclusive, ela me procurou. O pai, infelizmente, veio a falecer recentemente após contrair uma doença, né? Esse o genitor ou o sócio afetivo, no caso. Ele veio a falecer e procurou o nosso escritório justamente para ver se poderia ter o reconhecimento. E a lei permite isso, porque a gente tinha várias provas que demonstravam que realmente havia uma sócio-afetividade. Inclusive, no direito de família, nós temos o princípio da afetividade, que leva muito em consideração. Ou seja, antigamente era muito tradicionalismo pensar que parentesco é só questão de sangue. Não é mais. Nós vivemos uma era agora que a afetividade, ela se torna isso. E com relação a esse caso, nós estamos buscando, por exemplo, o reconhecimento dessa sócio-afetividade. Então, vai muito depender de cada caso. Por exemplo, se o pai assumiu o papel de pai, por exemplo, criar aquele amor, né, aquela paixão pelo filho, aquele cuidado, exercendo até mesmo mais que o pai biológico, não tem um porquê. A legislação prevê, o judiciário também tem julgados com relação a esse entendimento. Então, se tiver alguma pessoa passando por isso, pode acrescentar, por exemplo, o pai biológico certidão, e né? Colocar o pai socioafetivo, para que ele possa ter participação na herança, enfim, ter também o reconhecimento familiar do pai do socioafetivo e tudo mais. Tem casos contrários também que pessoas buscam o judiciário para exclusão do pai biológico, justamente por não ter afetividade, contato algum, de repente tem mais de anos que não se falam. Então, esse princípio da afetividade está em alta e justamente, respondendo a sua pergunta, tem como, por exemplo, colocar 2 pais, 2 mães, é muito comum, seja uma mãe biológica, mãe socioafetiva, a gente fala muito na figura do pai, mas da mãe da mesma forma, de repente foi uma mãe biológica, mas nunca foi presente, foi criado por outro. Muitas pessoas buscam o judiciário para poder reconhecer formalmente ali como mãe socioafetiva. Entendi. E olhando no quesito financeiro, esse pai socioafetivo, ele tem responsabilidade caso finde o relacionamento? Sim, com toda certeza, porque aí formalizando, ele é pai do mesmo jeito que o pai biológico. Então, ele pode pagar a pensão alimentícia, sim, questão de guarda, visitas, a participação na herança do filho é da mesma forma. Muita gente acha, por exemplo, não, mas ele é filho só socioafetivo. O pai biológico dos meninos são só isso. Não tem participação na herança. O direito não tem essa diferença. Filho socioafetivo, né, ou filho biológico são filhos da mesma forma e têm os mesmos direitos. Okay. Doutor, você acredita que a guarda compartilhada realmente é a melhor opção em todos os casos?
igual eu falei, nem todos os casos. Cada caso é um caso. Mas é preferencial por quê? Porque a guarda compartilhada, ela visa o equilíbrio entre o casal, ou seja, a participação do pai e o filho. Porque o divórcio, por si só, é um trauma para a criança. Uma ruptura familiar tem as consequências, inclusive, da própria personalidade da criança, influencia sim, né? Então, o que acontece? A guarda compartilhada, ela vai justamente ter essa convivência equilibrada, ou seja, o casal está divorciado, mas a participação é tão equilibrada do pai e da mãe que a criança vai perceber que, de repente, nem parece que estão divorciados. Mas até mais saudável, né? Mais dependendo saudável. do como eram juntos, né? Mais saudável, e não vai ter tanto prejuízo emocional para a criança. Então, não são todos os casos. Por exemplo, para exemplificar, a guarda de forma unilateral sem visitas. Tem casos, Renato, que realmente não tem como colocar a guarda compartilhada. De repente, o pai tem algum problema com vícios, e oferece algum risco com relação à criança. Né? Por exemplo, se for um abusador sexual, será que deixar esse filho com ele não traria um risco maior? Então, cada caso tem a sua particularidade e tem que ser analisado. De forma individual, né? Igual a gente Sim. vem conversando. E o que fazer quando o outro genitor não cumpre a parte dele do acordo? Aí pode executar na justiça. A partir do momento que você tem uma sentença confirmando, por exemplo, guarda, pensão alimentícia e também questão de bens, patrimônio, se houver descumprimento, você pode executar na justiça para poder executar ele de forma forçada. Ou seja, já que não está cumprindo de forma voluntária, o judiciário tem mecanismo para poder forçar ele cumprir a parte dele. Por exemplo, o mais comum é descumprimento de pensão alimentícia. O valor, de repente, é 500, o pai está pagando só 200. Então, nós podemos executar naturalmente para cobrar com juros e correção monetária, inclusive, falando duas modalidades, pode ser uma penhora normal de patrimônio ou até mesmo penhora, a questão da prisão dele de dívida, né? Que também é muito comum, vem se tornando muito comum, muito né? comum. Muita gente fala, deve ser balela, né, do povo de falar que não dá prisão, né? Hoje o pessoal até brinca, né? A única coisa que dá prisão hoje em dia é Sim, pensão alimentícia. justamente. A gente escuta isso na rua. E que bom, né? Que Sim. bom, porque toma iniciativa daqueles que não E não cumprem, deixa a né? criança desamparada, com toda certeza. Que não cumprem com o seu acordo. Doutor, como lidar com a alienação parental na prática? Olha, alienação parental, explicando para todos que nos assistem, é qualquer ato do pai ou da mãe ou de outro parente no intuito de criar aversão na figura da pessoa. Vamos supor, Renata, você tem um companheiro e tem um filho. E toda vez que o filho vai para a casa do genitor, o genitor meio que fica queimando seu filho para o seu filho. Sua mãe, por exemplo, não presta, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Ou seja, estipulando a criança ter raiva de você para ficar só com ele. Então, a lei da alienação parental é justamente para poder evitar esse tipo de situação. Inclusive, tem penalidade, por exemplo, o genitor que faz isso, ele pode até mesmo sofrer uma ação pedindo indenização por danos morais e perder até a guarda da criança, dependendo do caso. Tem muitos casos, por exemplo, as mães, que às vezes brigam muito com ex, e de repente começam a ter esses comportamentos. Muito cuidado. Inclusive, a gente já falou em outras oportunidades que essa alienação parental, a mãe pode até perder a guarda do filho por conta disso, porque é algo muito grave, que está ali, a criança está numa pressão, né, está numa questão ali de personalidade, enfim, então não é o ideal. Então, a alienação parental, a lei ela foi muito importante para poder coibir e penalizar quem faz isso, tá? Entendido. O senhor, por acaso, já atendeu pais e mães que se arrependeram de brigar demais? Não de forma expressa, mas a gente nota. Percebe que teve um arrependimento ninguém fala, ali. Assim, de repente chega no escritório uma situação muito complexa e fala, doutor, o número do genitor é esse aqui, fala com ele aí, que eu não tenho palavra com ele. E no final das contas, às vezes a gente conversando, eles chegam num consenso e verificam que de repente não precisava daquilo tudo. E que de repente o mais desgastado fora as crianças, fora também o desgaste emocional de todo mundo. Então, assim, com toda certeza, não de forma expressa, mas de forma assim, simbólica, né? Simbólica. Já teve casos, assim, que eles verificaram que a melhor saída era o acordo e todo mundo saía ganhando. Ah, sim, entendi. O senhor já teve algum caso onde, mesmo na fase final, seja no judiciário ou um acordo ali, com tudo pronto, eles, não, vamos tentar mais uma vez? Apareceu alguma coisa semelhante a isso? Já aconteceu de nós atender um casal e eles já estavam decididos, por exemplo, com relação a isso, do divórcio e tudo mais. E nós estávamos formalizando, orientando, né, para finalizar o procedimento e de repente eles pediram tempo. E a gente super respeita, né, porque é a família que está sendo protegida, tem uma criança envolvida e a gente está ali para poder servir da melhor forma possível. Igual eu falei no começo do podcast, a gente quer entender a realidade, a necessidade de todo mundo, para a gente poder formalizar de uma forma segura, através das leis, né, que prevê toda a questão da proteção da família, que tem proteção do Estado, né? Então é muito importante verificar, mas com toda certeza já ocorreu fato, né, dessa forma. Já chegou aí pro judiciário e
ter que parar. Não tem como parar, né? Depois que entra no judiciário, o processo tem que seguir? Não necessariamente. De repente, a pessoa pode desistir até determinado momento do processo, tá? Inclusive, tem audiência de conciliação, tá? E, especificamente, com o judiciário, nunca ocorreu de entrar com a ação, de repente, a pessoa querer desistir. O que pode acontecer, de repente, um processo ficar litigioso quando a gente inicia, e numa audiência de conciliação obrigatória, eles compõem de forma amigável. Acontece. Aquilo que parecia impossível, de repente, para o caso, se torna possível através de uma conversa. Entendido. A pensão, falando da pensão, a pensão ela pode ser paga apenas em dinheiro ou tem outros métodos? Não necessariamente, pode ser um combinado. Por exemplo, Renata, eu vou te dar a compra do mês e vou te complementar, por exemplo, com R$200. Se a mãe aceitar de repente, pode fazer um acordo dessa forma, tá certo? Ou até mesmo um trocadilho. Não, Renata, eu vou assumir a questão de alimentos, a roupa é tudo minha, tudo que você precisar isso, eu vou dar um valor de pensão alimentícia menor. Então, a lei prevê esse alimentos in natura, que fala não necessariamente em dinheiro, mas em prestação de outra coisa. Mas a mãe tem que concordar. Concordar. Os dois têm que concordar, entende? Entendi. Por exemplo, se houver alguma divergência, aí leva para o judiciário. Normalmente, a gente faz de forma em dinheiro em espécie porque é mais fácil. A mãe que está na linha de frente, normalmente, sabe a realidade e sabe onde direcionar o aplicar dinheiro, né? O investimento da criança. A gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu queria que o senhor nos trouxesse alguma experiência sua. O que acontece quando a pensão não é paga? A gente falou sobre isso agorinha, a gente até mencionou a prisão, mas antes da prisão, acontece de ter um extrajudicial, alguma coisa onde o senhor intervém? O que pode ser feito antes da prisão? A prisão é a única saída? Não, tem várias formas. Inclusive, a gente pode notificar o genitor, através de uma notificação extrajudicial, relatando que ele está em ideia para poder regularizar. É uma forma interessante, que de repente, ele recebendo a notificação, ele pode pagar e não se faz necessário um processo judicial. Agora, se mesmo assim, ele de repente não conseguir pagar de forma administrativa, nós podemos entrar com a ação judicial. E nós temos 2 ritos de penhora que a gente fala, de constrição de patrimônio, que, por exemplo, penhora de conta salário, de benefício. Se for empresário, você pode bloquear o capital social da empresa, até mesmo os rendimentos. Se for, por exemplo, carteira assinada, você pode pedir o judiciário para poder bloquear no próprio contra-cheque, ou seja, o patrão vai ter que tirar lá a porcentagem, depositar numa conta lá da genitora. Então, nós temos vários mecanismos. Muitas vezes, quando fala pensão de alimentícia, já fala a questão de prisão, que é a mais grave de todas. Mas nós temos vários mecanismos para poder receber esse valor. Vai muito de cada caso. O importante, gente, acima de tudo, é resguardar a criança, né? Resguardar a criança, é o melhor interesse. O melhor interesse. Porque eu vejo muitas mulheres que pensam assim, eu dou conta, eu não preciso dele. Mas a gente sabe o quanto aquilo dói, não só no bolso, quanto no emocional. E aí, o que a gente vê na prática? A gente abre mão desse valor, quantia, ou do emocional mesmo, né? Sim. E quando a gente vê o homem fazendo alguma coisa, gastando, a gente entra na ira. E aí é onde erra, né, doutor? Onde erra. Tem muitos casos assim, procurou, falou, doutor, é por questão mesmo de honra. Eu não quero nem um centavo, nem que eu trabalhe em 3 empregos, 4 empregos, mas eu não quero nem um centavo dele. Mas igual você falou, não é questão às vezes de honra, mas questão de olhar para a criança, que ela está olhando para ela, né? Então, o que ela está fazendo é para a criança que não tem idade para poder responder por si. Então, eu falo que a melhor maneira, se tiver uma mãe dessa forma, por um momento, né, uma mulher, não ter medo de buscar um profissional, buscar o judiciário para poder resguardar os alimentos da criança, que é muito importante. E até mesmo seria até um desafogo para ela, né, uma ajuda financeira. A criança tem muito gasto com alimentação, vestuário, escola, gasta muito. Então, não precisa ficar nesse orgulho todo. Sim. A gente falou de alguns mitos aqui já, né? Já passamos por isso. Mas qual é o maior mito que as pessoas acreditam sobre a pensão alimentícia? Acho que é justamente o que nós falamos, de 30%. Todo mundo que chega, doutor, mas 30% é pouco demais. Não é uma regra, igual eu falei. Cada caso é um caso, a gente tem que olhar toda a situação da criança, a condição financeira do pai, para a gente poder regulamentar todas essas questões. Perfeito, doutor. Quando a relação do casal acaba, o que é mais difícil? Dividir os bens ou as emoções? Olha, um pouco de cada, eu diria 50%, porque uma pessoa com emocional abalado, Renata, ela não consegue tomar uma decisão melhor. Então, de repente, quando chega uma situação para nós dessa forma, a gente tenta apaziguar a emoção de todo mundo para ser mais racional e tomar uma decisão mais precisa. Então, igual a gente falou no começo do podcast, 95% das brigas é questão financeira, patrimonial. Então, de repente, com assessoria jurídica, né, detalhando o que cada um pode fazer, fica num consenso. Lembrando que ninguém quer tirar vantagem de ninguém, mas sim
respeitar o regime de bens, lógico que casaram. Se porventura quiser fazer um acordo diferente, a lei também respeita, né, essa decisão do casal. Mas, assim, cada caso é um caso. Mas equilibrar as emoções e o patrimônio, eu diria que seria um peso metade-metade. Falando que para ser racional fica mais fácil de resolver a situação. Muita gente às vezes deixa por orgulho. Fala, não vou fazer esse acordo porque eu não quero. Às vezes eu sei que é desse jeito, mas eu não quero, né? Mas nem sempre é desse jeito. Quando esses bens estão ocultos, doutor, como que o senhor faz para resolver essa situação? Acontece muito? Acontece demais. Já aconteceu o caso, por exemplo, de pessoas às vezes na iminência de separar, começou a desfazer do patrimônio. Para não comunicar. Mas hoje em dia a gente percebe tudo. Por exemplo, se foi na data que entrou com o processo judicial de divórcio e a data da transferência dos patrimônios foi justamente na época do processo, está mais que flagrante, por exemplo, que está querendo ocultar o patrimônio. Fora outras ferramentas que eu disse no início do nosso podcast, da nossa conversa, que o judiciário nos oferece. Quebra o sigilo bancário, pesquisa também na Receita Federal. Todos os órgãos públicos, como todo, a gente pode pedir acesso ao judiciário e descobrir patrimônio oculto, inclusive pedir até, de repente, uma multa por fazer esse comportamento dentro do processo. Se eu não me engano, pode até responder criminalmente, né? Pode responder, sim, com toda certeza. Tem um termo, né? Então é muito importante, viu, gente? Cuidado com isso aí. Doutor, existe um tempo certo para recomeçar depois de uma separação? Isso é muito particular. Muitas pessoas, quando separam, a última coisa que ela quer é se relacionar. Traumatizada, né? Traumatizada. Então, assim, a gente não tem uma data correta para recomeço, é muito individual. O que a gente orienta é sempre você analisar como um todo o que você gostaria. Hoje em dia, o direito oferece muitas questões, por exemplo, o pacto antenupcial. Por exemplo, de repente você está com medo de entrar num relacionamento por questões de patrimonial. A gente pode fazer um contrato antes do casamento, entre o casal, que vai ser o código deles, a lei deles. Por exemplo, a gente vai começar a relacionar, o regime de bens vai ser esse, você vai ter tal obrigação no relacionamento, você vai ter que fazer isso, essa parte é minha, se porventura a gente vier separar, a guarda vai ser dessa forma. Então ele já está precavendo várias situações que podem acontecer. E tendo um código entre o casal fica até mais fácil. Então é plenamente possível fazer isso. Então se a pessoa de repente está com medo de relacionar, pode procurar um profissional de confiança para poder de repente elaborar esse contrato entre as partes, para que elas possam entrar no casamento mais tranquilo e sabendo ali dos seus direitos e seus deveres. Perfeito, doutor. Essa situação que o senhor trouxe para nós é aqueles famosos contratos de namoro que o pessoal começou a viralizar agora nas redes sociais? É parecido, isso? Justamente. Isso? Hoje nós temos o contrato de união estável, por exemplo, um casal que mora junto de forma contínua, pública e duradoura. Eles podem formalizar um contrato de união estável para, de repente, escolher o regime de bens. Por exemplo, a gente está junto, mas a separação é obrigatória. Ou seja, se a gente vier separar, não vai comunicar nada, cada um com o seu patrimônio. Seria ter mais seguro, certo? Se, por exemplo, se a pessoa não faz isso, a tendência é que vai aplicar a comunhão parcial de bens. Vai ter que, se não tem um contrato, que é mais fácil de comprovar, vai ter que buscar o judiciário para poder, de repente, comprovar essa relação. É muito comum, inclusive. Muitas pessoas vivem 30 anos juntos, nunca se casaram, separa, adquirido bens, como é que vai fazer agora? Aí precisa do reconhecimento dessa união, a gente precisa de um acervo probatório para poder dividir tudo certinho. E, além disso, o contrato de namoro. Por que serve o contrato de namoro? Justamente para não configurar a união estável e não ter comunicação de patrimônio. É uma pergunta que você pode fazer, doutor, qual a diferença então de união estável e namoro? É simples, a união estável, ela tem o intuito de constituir família, namoro não. O namoro seria um passatempo, mais um lazer, mas a gente não necessariamente tem intuito de constituir família. Por exemplo, ela na dela, eu na minha, eu tenho meu trabalho, ela tem as finanças dela, nada comunicado. É uma linha muito tênue, inclusive. Então tem que tomar muito cuidado, de repente formalizando um contrato de namoro, você consegue evitar muitos problemas jurídicos futuramente. Com o contrato de namoro, se eles estiverem morando juntos e com filhos, já mudaria para a união estável? Ou olha, não? Depende de cada caso, mas tudo caminharia para uma união estável, o intuito, né, de constituir família. Vamos supor, uma pessoa que mora 10 anos juntos, passeiam, tem aquela convivência com a família materna e paterna, tem um filho junto, vive como casal perante a sociedade, ela tem tudo para preencher os requisitos de união estável. Então, o ideal, justamente, como eu estou falando, é fazer um contrato para poder formalizar. Muitas vezes a pessoa já sabe o que ela quer. Não, eu não quero que comunique aquele patrimônio, eu não quero nada sério. Então, formalizando aquele contrato, você evita problemas futuros. Vamos falar um pouco agora sobre as comunhões? Existe a comunhão parcial, universal e tem mais uma, né? É isso, tem a separação obrigatória de bens. Que seria o quê? Explica pra gente. Vamos supor, você vai casar e vocês escolhem pelo regime da separação obrigatória de bens. Nada comunica.
Ou seja, Cada um. cada um. O que está no nome de cada um permanece da forma que está, tá? E tem a comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que adquirir na constância do casamento vai se comunicar. Por exemplo, a Renata, antes de se casar, tinha uma casa. De repente, depois que ela se casou, tem 2 veículos. A casa, em regra geral, não comunica, era um bem particular seu. Mas os carros, por exemplo, que foi adquirido na constância da união, será dividido entre o casal. E nós temos também participação na quest final, é mais de questão assim, de pessoas mais bem-sucedidas, que a gente não vê na prática. Essa seria a universal. Não, a participação na quest seria, por exemplo, a gente tem muito patrimônio e a gente vai decidir a porcentagem sobre o patrimônio de cada um. Entendeu? Isso é mais difícil, né? A gente vê por aí. A gente vê mais no meio artístico. Entendeu? Quem tem muito patrimônio é mais específico. Assim, na sociedade geral é justamente essa: comunhão parcial de bens, separação obrigatória, e tem a comunhão universal, que comunica todo o patrimônio. Inclusive herança. Tudo, né? Tem participação, inclusive, né? Então, por exemplo, eu tinha um carro e uma casa antes de casar. Aí eu casei nesse regime de união universal, por exemplo, né? Adquiri mais patrimônio com ele. Comunica tudo. Tanto antes quanto depois. Aí lembrando uma coisa importante também, falando também até para a sociedade, para constituir esse tipo, né, de regime de bens, né, durante o casamento, você precisa fazer um pacto antenupcial. Você precisa ir no cartório, falar, olha, a gente pretende casar em tal data e a gente quer estabelecer o regime de bens. E quando for casar, isso vai ser averbado na certidão de casamento. Doutor, se eu não fizer isso, naturalmente, como você não vai escolher, o cartório vai aplicar a comunhão parcial dos bens. Aí o cartório que... Em regra, se o casal não escolheu, a própria lei fala que o regime é comunhão parcial de bens. E olhando pelo direito de família, tem algum que o senhor indica? Ou realmente cada caso é um caso? Ou tem um que talvez seja melhor que o outro? Muito particular. Muito particular. Muito particular. Eu até me refiro que cada casal tem que saber o que é melhor para eles. De repente não quer comunicar? Faz separação obrigatória de bens, tá certo? Não, de repente, doutor, a gente quer que comunique. O patrimônio particular ninguém vai mexer, a gente quer só da agora para frente porque acha justo. Porque essa comunhão parcial de bens, muitas das vezes é interpretado como justo. Por exemplo, nada que mais certo, de repente, do casal que construíram junto, dividir entre si. Então, vai muito particular. Lógico, procurando um advogado de confiança para tentar entender caso, e né? orientar a melhor forma. Mas lembrando, o pacto antenupcial para escolher os outros regimes é obrigatório. Se não fazer esse pacto antes, quando chegar para casar, fazer a habilitação do casamento, o próprio cartório... Comunhão parcial de bens. Sim, perfeito. Como o direito de família pode ajudar alguém a reconstruir sua vida? De várias formas. Tem muitas pessoas, por exemplo, que procuram o nosso escritório, que de repente acham que é um caso encerrado, que não tem, como a gente conversou, uma oportunidade de recomeçar, que tudo vai dar errado. Então, a gente pode estruturar ela com orientação jurídica, de repente, todos os direitos dela. De repente, para ela se resguardar melhor juridicamente através de um contrato, como citado, né? Ou outra situação jurídica para ela ficar resguardada. Porque, muitas das vezes, essas pessoas têm medo de abrir um novo relacionamento, com medo, das vezes, de um prejuízo, não só emocional, mas patrimonial. De repente, por uma experiência ruim que teve. Mas, recomeço na vida da gente é algo constante, né? Então, não precisa ter medo, lógico. É sempre procurar uma assessoria jurídica, de repente, para tirar uma dúvida, porque você estando informado, você vai estar mais ciente dos seus direitos, do que pode ser feito ou não. Doutor, o que eu vejo muito também é quando vamos trabalhar novamente com o genitor e a genitora, Sim. né? Quando a genitora quer seguir a sua vida, quer seguir adiante, e a gente escuta muito isso. O genitor falar, eu vou pagar a pensão, mas até você arrumar outro homem. Já chegou desse jeito no seu escritório? Já chegou demais. E aí, realmente, se você acredita nisso, de que o genitor pode simplesmente parar de pagar, quando a genitora casa novamente, ela fica sem a pensão dela? Não, isso não tem interferência, Viu, tá? galera? Não existe ex-pai, tá? Não existe ex-pais. Existe divorciado. Você não divorcia do seu filho. Mas na prática acontece muito dessas vezes. Às vezes por questão pessoal. Já tem outro homem que assume, por exemplo, o papel da paternidade. Não. O filho é seu. A pensão alimentícia tem que ser paga da mesma forma. Se não tiver regulamentado, a mãe pode procurar regulamentar. Se tiver algo regulamentado, já pode executar direto. Então isso, na verdade, é mais que um mito. Outro mito, né? Que a gente tá trazendo aqui nesse podcast pra vocês. Teve algum caso que te fez chorar? Olha, e isso do abuso sexual que eu trouxe mexeu muito conosco, muito comigo, né? Quando chegou o caso, é um assunto muito delicado, a mãe estava muito, assim, fragilizada emocionalmente, não conseguia nem dizer. Então, mexeu muito comigo, porque é um caso que a gente toca na ferida.
Inclusive, a criança passou por audiência que estava tendo 2 processos paralelos, criminal com relação ao pai, e a criança ela passou pelo oitivo, é muito ruim. Ela sendo entrevistada por uma perita, chorando, não querendo tocar no assunto, e ela querendo saber, porque o judiciário queria saber o que aconteceu. Então, é um assunto muito delicado que mexeu muito conosco, e de certa forma... para mim, por exemplo, na frente de atuação, serviu mais de combustível para poder dar o melhor, para tentar proteger. Porque eu costumo dizer, antes mesmo de ser um advogado, a própria Constituição Federal prevê que nós temos o dever de proteger as crianças e adolescentes. Então, eu tenho o dever, você tem um dever, né, todos da sociedade têm um dever. Então, mexeu muito comigo aquela situação, principalmente por tratar de um pai. Não é uma situação muito fácil. Então, eu confesso que mexeu muito conosco com relação a esse caso. Tratando desse caso em específico, a mãe responde por alguma coisa, seja criminal ou não? Depende. Se ela for omissa com relação à situação, ela pode responder. Se, por exemplo, for uma mãe que presenciava, que deixava, que não fazia nada, ela pode responder criminalmente também, até mesmo perder a guarda. Então, tem que tomar muito cuidado. E a criança iria para um abrigo direto ou ele... Tem várias etapas, né, doutor? Tem várias etapas. No caso aí, se for o caso, né, vai... Para a avó? Não vai, de repente vai para uma instituição específica, né? Uma assistência social, por exemplo, vai encaminhar, tem a participação da polícia, da delegacia. De repente, se for o caso para proteger, pode até mesmo ficar fora ali da guarda dos pais, mas para tirar a guarda efetivamente precisa de uma decisão judicial, tá? Porque a guarda são dos pais. E a lei prevê que só perde essa guarda quando, por exemplo, preencher alguns requisitos. Por exemplo, bater muito, né? Ou seja, judiar da criança, a criança se encontrar em situação ali de risco, ou os pais oferecerem algum risco, como dito, né? De repente, o pai oferece algum risco iminente para aquela criança. Então, tudo isso precisa de uma decisão. Mas, lógico, se realmente for constatada uma situação dessa, normalmente vai ter uma decisão judicial, naturalmente, retirando a guarda dos pais e colocando, de repente, num abrigo, né? Que seja, para adoção. Nossa, é triste, né? Esse muito, assunto de abuso. Muito delicado. Muito delicado para nós. O que é mais difícil? Ser advogado ou conselheiro emocional? Porque a terapia vem de brinde, né? A terapia vem de brinde. Todos os processos tem que ter. A gente está acostumado. Então, assim, a gente está preparado para isso. O advogado familiarista, ele tem que estar preparado para todas as situações. Porque vai surgir diversos casos. Nenhum caso é igual. Por exemplo, tem uma questão de abuso sexual, de repente tem outra questão parecida. Então, a gente tem que estar bem emocionalmente para poder ali entender a necessidade, empatia, acima de tudo, ter uma escuta acolhedora para entender a realidade daquele cliente e prestar um melhor serviço jurídico. A gente preza muito por isso no escritório. Um atendimento humanizado, porque de repente não se torna mecânico, né? Então a gente bate sempre na tecla. Todo cliente que chegar no escritório, a gente tem uma escuta ativa, acolher, para até mesmo acalmar as emoções, falar para ela que tem um recomeço, que tem uma saída, que a função do advogado é justamente isso, solucionador de problemas, ou se não é possível solucionar, pelo menos diminuir aquele problema. Então é assim que a gente trabalha. Ótimo. Alguma vez já pensou em desistir dessa área e por quê? Não passou na minha cabeça em desistir nessa área, não. Pelo contrário, cada dia que passa eu fico mais apaixonado pela matéria, né? Nós temos especialização na área também. Então, assim, para mim é um propósito de vida, Renata. Eu vejo que minha profissão não é apenas o meu ganha-pão, de repente, mas sim de poder ajudar famílias. Quantas famílias a gente pode ajudar, alcançar? Então, eu trato isso como um propósito de vida mesmo. Coisa boa, hein, doutor? Se você pudesse escolher outra área, se não existisse o direito de família, qual outra área o senhor atuaria? Olha, como dito, o direito de família é o nosso carro-chefe. Mas nós temos hoje direito consumidor, direito civil, né? Direito cibernético digital, também é a nossa área de especialização. Então, a gente atua nessa área paralela, né? Em todas essas. Qual é a primeira atitude que uma pessoa deve tomar ao decidir se separar? Primeiro, ter uma consulta jurídica. Eu acho muito importante essa pessoa, primeiro, ter a decisão realmente do casal. Toda vez que chega no escritório um casal, eu falo, doutor, queremos divorciar. Primeira pergunta que eu faço, vocês estão realmente decididos com relação a isso? Porque a gente quer realmente entender a realidade do casal. Mas se realmente não for necessário, seria interessante procurar, falar, doutor, e agora? Qual que serão os próximos passos? Que é importante para poder aliviar aquela questão, para que seja um divórcio que não seja tão desgastante como já é. Sim. Existe algum método para proteger os filhos desse conflito familiar?
Tem sim, não envolver as crianças, de repente não fazer uma alienação parental, não brigar na frente dos filhos, às vezes pode ser comportamento simples que faz toda a diferença. Se o casal de repente está disposto a isso, tentar dialogar ou buscar terceiros para poder ajudar, para ter um divórcio mais tranquilo, digamos, né? Nenhum divórcio é bom, a gente comenta dessa forma, né? Tem os seus reflexos na vida da genitora, do pai, principalmente das crianças, então não tentar envolver. O que a gente percebe na prática, Renata, é que muitas vezes, quando vai ter um divórcio, envolve muito as crianças de forma desnecessária. Expõe de uma forma... Podia ter evitado, né? Que poderia ter evitado e que machuca as crianças e pode, igual eu falei, interferir na própria personalidade. Igual trazendo uma situação nossa também, teve casos parecidos de desgaste, que a criança ela começou a ser hiperativa. Quando a gente levou, de repente, com um tratamento psicológico, percebeu que essa hiperatividade daquela criança era justamente por conta do comportamento dos pais. Então, tudo isso tem influência. Eles são muito pequenos, né? Ainda estão em formação. Então, tudo que é visto e feito dentro de casa faz a mudança de atitude e de personalidade, dependendo do tamanho da criança, e com toda certeza. Ou seja, o pai e a mãe estão colaborando de forma negativa. Porque eu costumo dizer que uma criança, um adolescente saudável, vai ser um adulto saudável. Então, vou ter que tomar muito cuidado com os comportamentos que tem para que essa criança não seja afetada de forma negativa. E existem sinais que indicam qual é a hora de procurar um advogado especialista em direito da família? Eu penso que a partir do momento que tiver muito problema, assim, que o casal não está se entendendo mais, eu acredito que seja um momento de procurar uma ajuda profissional, né? Um jurídico, um psicólogo, para tentar entender a realidade, né? Igual eu falei, se realmente chegar no consenso que não dá mais aquela relação, terminar de uma forma mais amena possível, resguardando o direito de cada um e, lógico, formalizar para ter segurança para todo mundo, principalmente se houver crianças ou adolescentes. Entendido. E a sua indicação, é melhor essa mãe, essa mulher procurar de forma isolada ou seria bom sentar, conversar e decidir isso em conjunto, talvez para se resguardar, ela ir primeiro, né? Ou o que a senhora indicaria nesses casos, quando já tem aquele impasse onde o diálogo já não resolve mais? Procura ajuda imediatamente. Imediatamente, né? Por exemplo, em casos que eu pergunto a cliente, a primeira pergunta que a gente faz, você conversa com o genitor? Tem cliente que fala, não, inclusive até bloqueado no WhatsApp. A gente não conversa, ou de repente o pai tem que falar com a avó ou com o tio. Então, quando chega nessa situação, nós nos propomos a conversar com o genitor de uma forma tranquila, trazendo a situação e tentar resolver, que a forma amigável a gente entende que é uma forma menos desgastante, que vai abranger ali de forma mais rápida, eficaz e tranquila para todo mundo as questões familiares. Doutor, uma dúvida. Quando tem medida protetiva a favor da mulher, o genitor, ele tem responsabilidade com a criança? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Ou não? Essa medida protetiva, ela serve também para a criança? A medida protetiva é com relação à mãe. Mas vamos supor que tem uma guarda compartilhada e as visitas são de forma alternada que o genitor tem que buscar na casa da mãe. Nós temos um problema. Que a medida protetiva normalmente é manter distância da mãe por determinado metro, não pode ter contato nem pela rede social. Então, como é que vai fazer? Porque se o genitor for, ele está descumprindo e se relacionar, por exemplo, o judiciário vai determinar a prisão, porque houve um descumprimento. Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado. De repente, já chegou a acontecer isso na prática conosco e a gente orienta, por exemplo, um parente lá. Intermediário, né? A avó não poderia ir, o tio e tudo mais, sempre respeitando, né? E falando para o cliente os direitos, né? Os deveres de cada um, que eu acredito que não tem muito problema, tá? Mas sempre medida protetiva é com relação à vítima, principalmente. Ok. Qual que é a pior coisa que alguém pode fazer durante esse processo de separação? Não se atentar aos seus direitos, ou não ter um conselho jurídico. De repente quer agir de forma individual, né? Emocional. Vou fazer do meu jeito. De repente assina um documento que pode prejudicar. Então nunca faça isso, né? Eu acho que a prevenção é a melhor situação. É igual o médico, né? Você se prevenindo, às vezes se alimentando bem, fazendo uma atividade física, você evita algumas doenças futuras, né? Então, para evitar esse tipo de situação, consulta um profissional. De repente, se for para resolver de forma amigável, vai formalizar um documento, né, para te resguardar, para que você possa não ter nenhum prejuízo e também não prejudicar as crianças. Estar sempre precavido, né? E pensar que não é tão caro quanto as pessoas imaginam, Sim, né, doutor? Justamente. É muito acessível, tá? Inclusive, falando do judiciário, hoje nós temos a gratuidade da justiça. Muitas vezes a gente entende, às vezes o judiciário é caro para poder entrar, né? Porque tem que pagar as custas. Mas hoje nós temos o Instituto da Gratuidade da Justiça. Por exemplo, a maioria dos casos dos nossos clientes são perfis que não têm condições de pagar as custas do processo. Então, a gente pede a gratuidade, né? Para poder ter esse alívio financeiro. Então, não precisa ter medo. Outro mito também, você não perguntou, mas gostaria de relatar, claro. Por exemplo, também, é que, doutor, se eu entrar com um processo judicial, eu vou manchar meu nome.
Ah, as pessoas acham isso? Acham muito comum. Então, você que nos assiste não precisa ter medo, o processo não suja o nome. Não perde o réu primário. Não perde o réu primário, tá? Na verdade, ali você está exercendo o seu direito previsto em lei, enfim, se resguardando. Então, não mancha nome, tá? Ótimo, é bom esclarecer essas dúvidas, né? Porque às Sim. vezes alguma coisa é óbvia pra gente, mas não é óbvio pra quem tá Com toda certeza. assistindo a gente aí. Doutor, se você pudesse dar um único conselho pra alguém que está num relacionamento infeliz, qual seria? Sente, converse, procura ajuda para você tomar a melhor decisão possível. Verdade. Sempre com um advogado do direito da família, né? De preferência. De preferência, para te auxiliar aí nessa nova jornada. Sim. Qual é a frase que mais representa o seu trabalho como advogado de família? Propósito de vida, ajudar pessoas. Coisa boa, hein, doutor? É o objetivo final, né? Sim, com toda certeza. Não tem nada melhor, Renata, de que você terminar um processo judicial e ver todo mundo satisfeito. Um filho com os alimentos adequados, tendo as coisas em casa, não tem nada faltando. Ver uma mãe feliz de ter a guarda. Até mesmo do pai ter uma visita, né? De repente, acontece, mesmo que seja uma porcentagem menor, o pai, de repente, a mãe dificultar as visitas. Teve casos que chegou no escritório dessa forma, né? A gente fala de um modo geral, mais desse perfil, né? De homem como mal da história, né? Mas teve casos, por exemplo, que a mãe não estava facilitando, às vezes está mentindo com relação ao pai. E no final do processo, o pai ter contato com o filho, estabelecer que a relação, não tem dinheiro que paga isso não, tá? Tem alguma coisa que o senhor pudesse fazer para mudar o sistema jurídico da família no Brasil? O que seria? Extrajudicializar. Muitas das vezes precisa de entrar com ação judicial para resolver. E lota o judiciário também, né? Lota o judiciário. Então tem muita coisa que de repente daria para resolver no próprio cartório. Inclusive tem uma lei da reforma do Código Civil que está encaminhando para isso, para poder dar mais liberdade para a família fazer coisa, por exemplo, no cartório, que você disse que vai trazer muito benefício. Primeiro, agilidade no cartório, para o casal resolver da melhor forma possível, tá certo? De repente até mesmo um custo econômico menor, tá certo? Além da agilidade. Então, assim, desafogar o judiciário com relação aí a essa questão, com toda certeza. Todo mundo estaria ganhando. E eu acredito, inclusive, que essa reforma vai ser aprovada, tá? E a tendência é que realmente nós temos um direito de família mais simplificado. Porque, de toda forma, né, doutor, é esse desafogamento que, às vezes, a gente vê que demora muito o trâmite, né? Quando a pessoa resolve para o judiciário, essa lotação de coisas que poderiam ter sido resolvidas de forma extrajudicial. Tomara que essa lei... A agilidade é sempre preza, né? Por exemplo, se for um processo de família muito complexo, Senado, por exemplo, que envolve várias questões, é um processo que envolve pensão alimentícia, guarda, visitas, alienação parental, abandono afetivo, é um processo que pode demorar anos. Porque o judiciário, todo mundo sabe da dificuldade. Às vezes é muito processo, para pouco servidor, para pouco magistrado analisar, então demora. Então, de repente, o casal tomando essa decisão de repente, fazer de forma amigável, ganha questão de tempo, de economia, com toda certeza ali. É uma celeridade maior para o caso, de repente, que é de extrema urgência para aquela família. Perfeito. Doutor, mais um caso para o senhor, hein? Tivemos um divórcio, a guarda já foi definida, porém... Isso tem 5, 10 anos atrás. A realidade da família mudou. Vieram novos gastos, vieram a adolescência. Essa pensão é a mesma para toda a vida ou a gente consegue resolver isso? Não, negativo, tá? Direito de família é muito dinâmico, Renato. De repente, hoje a criança está gastando o valor X, amanhã 2X, né? Isso. Então, nós temos a ação revisional que nós falamos, tá? Então, inclusive, os alimentos, ele não é definitivo para sempre. Ele pode ser revisto a qualquer momento, tanto pelo genitor ou pela genitora, seja para aumentar ou diminuir. Por exemplo, eu pagava R$500, só que agora eu estou gastando R$2.000 com meu filho e de repente o genitor está ganhando o dobro que ele ganhava na época. Então seria a oportunidade de entrar com a ação revisional, tá? Então nada é definitivo no direito de família, vai muito depender da realidade. Porque realmente, igual você falou, uma coisa que aconteceu 4 anos, modificou alguma coisa comparado com o presente ano. Doutor, chegou o momento do divórcio. E eu queria mudar meu regime de bens. É possível? É possível, mas aí tem que procurar o judiciário, tá? Primeiro, você tem que levar a questão da mudança e justificar o porquê você quer. Justamente para evitar uma fraude patrimonial. De repente, a pessoa está querendo desfazer do bem para fugir da Receita Federal ou de um devedor, né? E é mais comum, viu, gente? É que vocês imaginam, né? Sim. Então, é possível, tá? Inclusive, muito casal, de forma justificada, por exemplo, não, a gente quer modificar porque, de repente, o nosso patrimônio aumentou de forma expressiva e a gente quer administrar de outra forma. Bacana, tá? Então, sempre buscar o judiciário, em regra, não faz no cartório, tá? E com justificativa plausível, porque daí o juiz reconhecendo vai dar uma sentença e a gente vai ter que averbar na certidão de casamento alterando, né, o regime de bens que era originalmente. Para aquelas pessoas que não têm nenhuma documentação, seja ela de namoro, união estável ou casamento,
o senhor indica continuar dessa forma ou vamos formalizar isso aí? Seria interessante formalizar, não só pelo casamento, de repente quer viver naquela vida de união estável, não tem problema algum, inclusive união estável é considerado para a lei como entidade familiar, ou seja, para a pessoa casada e para a união estável, para a lei é a mesma coisa, uma entidade familiar. Então, se de repente ela não quer casar por algum motivo, faça um contrato de união estável, né? Procure um advogado para poder auxiliar, para que você possa resguardar essas questões que eu falei, de guarda, de visitas, de futura separação e principalmente questão patrimonial que dá mais problema. Que dá mais problema, justamente, né? E, doutor, vamos acabar com mais um mito aqui? Vamos. O que o senhor acha? Vamos, perfeito. Fiz 18 anos, acabou minha pensão? Não de forma automática, tá? Ah. Inclusive, se completou 18 anos e tem uma sentença, né, que condenou o genitor a pagar um valor X de pensão, ele tem que procurar o judiciário para poder exonerar os alimentos, ou seja, não precisa pagar mais. Agora, o que acontece na prática? Se essa pessoa completou 18 anos, ela ficou adulta, né? Completou a maioridade civil. Não entrar na faculdade ou algum curso técnico, algo nesse sentido, ela pode perder, sim, a questão dos alimentos. Agora, a situação muda de figura se, por exemplo, ele ingressar na universidade. Estou fazendo uma faculdade, por exemplo, a mensalidade é uns R$1.000. Então, de certa forma, tinha tudo para manter essa pensão alimentícia, tá? Então, seja para exonerar a pensão alimentícia, o pai tem que entrar com a ação judicial e completou 18 anos, não é simplesmente parar de pagar. Precisa de uma ação judicial e se essa pessoa, né, que é adulta, agora capaz, comprovar que por algum motivo precisa ainda, eu trouxe uma situação de faculdade, mas vamos supor que é uma situação de enfermidade. A pessoa completou 18 anos de idade, mas não consegue trabalhar por motivo de doença. O pai tem condição, pode manter porque é um estado de necessidade da Até quando? Filho. Tem o judiciário prevê uma data? Até quando perdurar. Porque é o seguinte, a pensão alimentícia, primeiro ponto, a necessidade. A partir do momento que você não tem mais a necessidade, automaticamente esse requisito já encerra por ali, né? Então, sempre vai olhar essa questão de necessidade. Se a pessoa tiver a necessidade, ela pode pedir. Inclusive, a gente fala muito entre pai e filho, mas a lei fala que quem pode pedir pensão alimentícia? Parente, cônjuge, companheiro. Além dos filhos, ou seja, a avó pode pedir para o neto. Mesmo? Os filhos podem pedir para os pais, né? Tem muito caso, por exemplo, às vezes o pai cria o filho bem, o filho depois fica bem de condição e abandona o pai. Às vezes o pai está passando situação de dificuldade. Esse pai pode procurar um advogado de confiança e manejar uma ação contra esse filho. Olha. E vice-versa. Então a gente fala muito assim, né? Que muitos não sabem, né? Da mesma forma, por exemplo, a esposa. Vamos supor que é uma esposa que ficou 20 anos trabalhando dentro de casa. Tipo assim, abdicou da profissão para cuidar de filhos. Parou no tempo, ficou parado no tempo, não se qualificou e de repente o companheiro se qualificou e tudo mais. Quando for fazer o divórcio, é plenamente possível pedir uns alimentos com relação ao companheiro. Fala, olha, eu preciso, por exemplo, de 10 anos de pensão para poder reorganizar, me reestruturar. E, de certa forma, ela tem dependência financeira daquele cônjuge, porque a única fonte de renda era dele. Né? Então, ela precisa restabelecer. Então, tudo isso a gente tem que evidenciar, porque, de repente, o povo só acha que é só questão de pai e filho. Não. Parentes como um todo, cônjuge, companheiro, pode pedir alimentos, né, compatíveis para manter aquela condição social, sempre visando a questão de manter a dignidade da pessoa humana. Mas aí, se um filho tiver 30 anos e quiser ingressar na faculdade, ele pode pedir pensão? Depende também. Depende, igual eu tô falando. Se de repente ele ingressar numa faculdade, né? Cada caso é um caso. Ele demonstrar que realmente tem a necessidade, tem a necessidade, né? Então pode levar a questão para o judiciário. Lógico que tem que fazer prova disso, né? De repente, se o pai for muito bem de condição, de repente, é plenamente possível. Por que não? Entendido. Doutor, voltando lá nas nossas comunhões. Certo. A comunhão, ela vem tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim. Estou casada em união estável. Meu marido levou um processo. Eu respondo por isso? Pode ter interferência patrimonial, tá certo? Porque, por exemplo, lógico que quando ele vai sofrer um processo, a primeira coisa que vai atingir vai ser o patrimônio particular dele. E se porventura aquele profissional não encontrar um patrimônio particular, ele pode sim executar o patrimônio ali... Da esposa. Comum do casal, porque é dos dois, né? A gente tá falando dessa comunhão, né? Já aconteceu no nosso escritório, de nós pegarmos um caso paralelo, né, de direito de família, propriamente dito, direito civil, que ele era laranja, a pessoa, não tinha nada no nome, e a gente, quando decorrer do processo, nós constatamos que ele movimentava na conta da esposa. Então, o que a gente fez? A gente fez justamente esse pedido para o juiz reconhecer que ele tem participação pelo regime e pedir para penhorar parte da porcentagem dele com relação ao patrimônio comum que eles tinham. Então, de certa forma, a mulher ela ficou resguardada com os 50%, mas para você, como é que é? Alcançou os bens que eram do casamento. Então, é plenamente possível. Ok. Doutor, pensão alimentícia. O genitor não quer pagar. Posso executar a nova esposa?
Não. A madrasta da criança, Não, no caso? aí é pessoal, tem que ser o genitor. A madrasta não tem nada a ver com relação à questão, tá? Então, sempre que falar de pensão alimentícia, tem que ser questão de grau de parentesco, cônjuge ou companheiro, tá? Então, por exemplo, doutor, o genitor ganha R$2.000, vamos supor, e a madrasta ganha 50 mil. Posso executar ela? Não tem como, porque ela não tem nada a ver com a criança, né? Então, sempre olhando a questão de parentesco. Doutor Vitor Hugo, existe algum contrato entre um casal, um novo casal, que não abrange o direito de família? Olha, tem sim. Inclusive, lá nos Estados Unidos é muito comum. Chama contrato Sugar Daddy e Sugar Mama, que significa um contrato de pai e mãe. Como é que funciona essa questão? É só o nome que é de pai e de mãe. Pai e de mãe não tem nada, tá? É um casal que se conhece, eles formalizam um contrato, Renato, para não configurar questão de família, união estável nem nada, mas por troca de favores. Por exemplo, eu faço um contrato com uma pessoa para ela ter alguma questão de intimidade, algo em troca. Por exemplo, eu te dou um carro e você me dá algo em troca. Sempre assim, eu te dou uma faculdade e você me dá algo em troca. Muitas das vezes ligado à intimidade. É um contrato específico justamente para isso. Inclusive no Brasil, salvo engano, no Sul, teve uma situação dessa. O rapaz tinha uma família paralela e ele tinha um caso à parte, fora da família, com essa moça, digamos, né? E ela fez uma clínica de estética que ele montou, tudo mais, e tinha esse contrato, que ele fazia troca de favores íntimas, e ele bancava, né, os custos dela total. E chegou um determinado momento que ela queria configurar a união estável. E aí tinha esse Foi contrato para o judiciário. resguardando. Imagina só o problema na mão dos juízes. Só que acontece? O judiciário, através do contrato, falou que a relação deles era patrimonial, e não amorosa e não familiar. Então, não reconheceu a união estável, porque se reconhecesse, vamos supor, ela teria participação em grande parte do patrimônio dele, 50%. Então, esse contrato é um contrato novo, inclusive no Brasil, que raríssimos usam por falta de conhecimento, mas lá fora já é muito comum, um contrato de troca de favores. Na verdade, acontece muito na prática, muita gente só não formalizou Só ainda. formaliza. Mas vem aí, hein, novo modelo de contrato. Sim. E aí procurar um advogado de família para formalizar esse Com contrato toda também. certeza, né? Envolve patrimônio, né? Enfim, também para poder não configurar uma entidade familiar, né? De repente a pessoa solteira quer fazer uma situação dessa, né? Procure um profissional para fazer um bom contrato para que não possa ter nenhum prejuízo. E esse contrato, ele realmente serve para resguardar ambas as partes. Ou, se por acaso, nesse caso do Rio Grande do Sul, se o juiz entendesse que houve ali um quesito familiar, viraria jurisprudência? Você puder até explicar pra gente o que seria essa jurisprudência? Certeza. Porque jurisprudência é o quê? São decisões dos tribunais. E normalmente, quando vem casos reiterados, a jurisprudência fica pacífica. O que é pacífica? Todos os casos envolvendo aquele caso aplica da mesma forma. Não tem um porquê, por exemplo, dois casos iguais ser decisões diferentes. Então, para ele até ter segurança jurídica. Então, o juiz justamente analisou esse caso, a natureza do contrato. O que ele verificou? Que o contrato era meramente patrimonial. Se tira o patrimônio, não tinha relação. Ou seja, seria um jogo de interesse, digamos, né? Ou seja, eu te dou um patrimônio e você me dá algo em troca. Então, o contrato foi reconhecido, né? Mas não no sentido de entidade familiar. Totalmente diferente. Doutor, vamos falar de algumas polêmicas aí nas redes sociais. Eu queria entender do senhor, o que o senhor vê como advogado especialista em direito de família, desse divórcio do Zé Felipe e da Virgínia, essa questão de patrimônio, a gente ouviu algumas fofocas de que ela estaria blindando esse patrimônio e o Zé Felipe estaria aí pedindo esse bloqueio de bens. Seria possível, dentro de um casamento, esse bloqueio e essa paralisação? Como que funciona isso na prática? Olha, gerou muita mídia, né, com relação à separação no estado de Goiás, que explodiu no Brasil todo, né? Então, o primeiro ponto que deve se observar é o regime de bens, por isso da importância de escolher o regime de bens. Então, primeiro precisa analisar o regime de bens dele para saber o que se aplica, o que era patrimônio particular e o que foi patrimônio constituído entre eles. Óbvio que a gente está falando de um patrimônio aí milionário, né? Ela tem o EPIM, que tem outros investimentos, ele também tem. Então, se porventura, né, a depender do regime, ele verificar que tinha participação, por exemplo, no lucro durante o relacionamento... Ele é parcial, já descobri tudo. Justamente, perfeito. Então, ele pode sim pedir o juiz o bloqueio para justamente ela não desfazer ou se resguardar. Até o juiz analisar realmente, falar, não, realmente o Zé Felipe, por exemplo, tem participação. Então, é plenamente possível, dentro do processo, pedir algumas providências de bloqueio para justamente o outro não desfazer daquele patrimônio. Que a gente viu muito, a gente viralizou em todas as redes, inclusive Sim. A história do avião, né? Que ele deu o avião, ela deu o avião, e aí agora o avião ficou para ela na partilha. Então, existe isso dentro de um casamento? Vamos falar de forma que o nosso público entenda. Sim. Eu dei uma rede, né? Porque eu não tenho como dar um avião. Eu dei uma rede. Essa rede, ela entraria
Eu dei um carro. Esse carro, ele entraria na partilha? Ou na divisão seria daquela forma? O carro fica pra mim, a moto fica pra você, tudo de forma... Caso não tenha acordo. Não tem acordo? Não tem acordo. Aí a regra é justamente essa. Se a gente está falando com união parcial de bens, tudo aquilo que foi adquirido, né, durante ali a constância, vai ser comunicado. Então, ter muito cuidado, né? Então, por exemplo, é um patrimônio que, na verdade, quando chega nessa hora, nunca é uma doação. Já começa por aí. Fala, não, esse aí era um presente que eu te dei, mas para benefício da família, de repente, né? Então, só tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Se de repente quer fazer ali um contrato de doação ou algo nesse sentido, procura um advogado para poder, né, saber essas questões jurídicas, ver o regime de bens, ver o que se aplica ou não aplica, e de repente fazer essa questão de negócio jurídico formalizada em um documento à parte, né? Pode fazer? Pode, tranquilamente, de uma forma de repente se resguardar, tá? Perfeito. Vamos agora de outra polêmica, doutor, que viralizou bastante nas redes sociais. Atualmente não, né? Tem um tempo que o Léo Pereira se divorciou da Tainá, agora Militão. Sim. O que a gente viu essas semanas nas redes sociais foi o seguinte: mesmo após o divórcio, ela fez o uso do cartão, das milhas do cartão, que era um cartão da conta conjunta, dentro do processo de divórcio. É possível fazer essas migrações de bens, de uso do que é comum, do que não é comum, mesmo já com o processo em aberto? Com relação ao jogador do Flamengo, se houver algum desfalque financeiro, Renato, ele tem que ser compensado. Então, quando a gente chega no momento do divórcio, o que vai fazer é o plano de partilha de bens. Nós iremos apresentar os bens e dividir para cada um de acordo ao patrimônio, o regime de bens, tá certo? Então, se, por exemplo, constatar que ela usufruiu de forma indevida da parte dele, ele pode pedir uma compensação. Então, no processo, ele serve justamente para isso. Apresentar os bens ao juiz, apresentar o plano de partilha e será aplicado de acordo com o regime dos bens, tá? É isso que prevalece. Outra pergunta, doutor, eles poderiam fazer algo diferente através de um acordo no processo? Por exemplo, o regime dividia tudo, o patrimônio. Eles podem escolher durante o acordo o que vai ficar com cada um, mesmo que de repente represente um desfalque financeiro para o outro? Pode, tranquilamente, tá? Então, através do acordo, pode fazer isso, porque beneficia justamente as próprias partes resolver essas questões familiares. Doutor Vitor Hugo, atualmente nós também vimos esses processos, né? Que eu, como consumidora assim, das redes sociais, adoro acompanhar, que foi da Carol com o Éder Militão, brigando pela pela pensão da Cecília, né? E a gente viu essas mudanças. Mas a minha pergunta ela vem aqui nas redes sociais e se expõe. Até que forma essa exposição é bom para a criança? E para o processo também? Influencia na decisão do juiz? Bom, eu penso que vai a nossa opinião jurídica. Eu penso que toda exposição demais nunca é legal para a criança. Não é, inclusive, teve o FELA agora, com relação à questão de expor criança, a gente expõe muita intimidade, e isso tem muita questão de abuso sexual de pessoas internautas que estavam intencionadas. Então, sempre interessante, assuntos de crianças, tentar ser mais particular possível. Com relação à exposição dela, se ela quiser expor questão da vida dela, tudo bem. É um direito da pessoa, previsto na Constituição da Liberdade. Agora, ela não pode abusar daquele direito de exposição. Por exemplo, eu estou falando algo minha, mas outra coisa é falar algo da Renata, da intimidade da Renata, de falar coisas que ela fez, deixou de fazer. E isso pode virar até um processo de indenização por danos morais, por denegrir a imagem daquela pessoa, por manchar a imagem daquela pessoa, e ela se sentir ofendida com a honra, com a moral, ela pode pedir ter uma indenização por danos morais. Então, assim, a internet, ela deu voz para muita gente, Sim. mas sempre observar o limite. Será que o que eu estou dizendo está afetando aquela pessoa? Porque, com toda certeza, hoje a gente vive numa onda de dano moral, principalmente na internet. Todo mundo fala o que quer, e a gente costuma dizer que a internet não é uma terra sem lei. A partir do momento que você atinge alguns princípios, alguns direitos das pessoas, você pode, sim, se responsabilizar na área civil. Quando eu falo civil, seria dano moral, ou até mesmo criminal. De repente, uma calúnia, difamação, algo nesse sentido. A gente viu também falando desses famosos, né, que foi a questão, não sei se o senhor lembra, da Pétala Barreiros com o Marcos da Audiomix, que foi onde ela veio de forma... E a gente sentiu que aquilo deu uma repercussão pro processo. Porque até então, as pessoas... Agora que a gente vem mudando isso, mas a nossa sociedade, ela é muito machista. Então, até então, ela estava errada. Enquanto ela não veio nas redes sociais e provou o A mais o B, só que ele conseguiu calá-la nas redes sociais. Então, até que ponto a mãe, que ela tá mexendo com o processo, ela pode vir aqui expor no Instagram dela ou não? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque você está expondo dados e questões ali que não é somente dela.
questões também da outra pessoa. Então, tem todo um sigilo profissional, tem um sigilo processual. Inclusive, por exemplo, quando até mesmo nós advogados agora, surgiu um provimento recente, que nós não podemos, por exemplo, divulgar vídeos de audiência, questões processuais, justamente para ter a privacidade, para você ver, não apenas com relação às partes, né, mas também com relação ao profissional. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a essa exposição. Até onde essa exposição seria legal? Para qual motivo? Acho que as perguntas seriam essas. Vou fazer um vídeo para falar de tal assunto. Será que esse assunto pode gerar reflexo negativo do ponto de vista de sofrer processo? Então é muito comum, porque a família como um todo, agora explicando o processo de família, ele por si só, ele tramita em segredo de justiça, para você ver. Então não é qualquer pessoa que tem acesso. De repente, eu quero fazer uma consulta pública de um processo do divórcio do Zé Felipe e Virgínia. Não faz. Você pode até consultar o processo, mas não consegue ver nada. Porque envolve intimidade da família, menores envolvidos, então tem toda uma proteção já natural com relação a essas questões. Doutor, vamos voltar à nossa paternidade e maternidade. Existe esse quesito de pai de pet? Ele tem responsabilidade afetiva e financeira? Renata, é algo que está aí bombando também nas redes sociais. Vira e mexe a gente vê notícia. Inclusive, eu fiz um divórcio, tempos atrás, que o casal foi divorciar e estabeleceu a guarda e questão de pensão alimentícia do filho e a guarda do cachorro. O cachorro, ele era um patrimônio da família. Um membro da família. Um membro da família. Então, eles levavam tanto em consideração que a gente definiu o formato de guarda com relação ali ao cachorro, que ficou com o genitor, com cuidado, né? Com visitas para a criança, que tinha muito afeto e tudo mais. Levamos para o judiciário e foi homologado tranquilamente. Então, tem muitos casos, por exemplo, que pessoas, de repente, não querem ter filho. A tendência é essa, né? As pesquisas mostram, de repente, a pessoa não quer ter filho e adota um bichinho de estimação. Então, em que pese não tem nada na legislação falando a respeito dos animais, o judiciário ele vai ter que resolver aquela situação, de repente é um conflito. Então, tempos atrás, por exemplo, também entrou em contato no escritório e falou, doutor, é o seguinte, nós tínhamos um cachorro, a mãe ficou com a guarda e eu tenho que pagar os alimentos pro cachorro. Mas algo verbal, entendeu? Nada pro judiciário ainda, né? Que bom, né? E ele queria me procurar porque estava tendo muita despesa, enfim, tudo mais, né? Se for uma situação totalmente complicada, lógico, o advogado tem que fazer um filtro, né? A gente não pode, de repente, querer humanizar os bichinhos, não que não tenham um valor, que a gente não gosta, né? Mas a gente tem que saber os limites também, inclusive é um entrave jurídico. Será que deveria tratar os animais como um ser humano, para falar de guarda, pessoa alimentícia, né? Agora também tem até a questão dos bichinhos, a questão dos bonecos, né? Tá aqui no minha... Justamente os bonecos. Tinha muita gente que queria entrar com ação judicial para poder estabelecer guarda de boneco, pessoa alimentícia. Aí eu já não concordo muito com relação a esse ponto, porque o judiciário ele não pode, né, aceitar muita coisa, que abre margem, né? Então, acho que ele tem que se ocupar primeiro, ele tem que observar se a legislação prevê, e se for um caso excepcional, tratar daquela questão de acordo de forma proporcional, razoável, que não venha acontecer. Mas tem vários casos judiciais, não apenas em Goiás, em todos os estados brasileiros, que aumentou a questão de guarda, né, questão até de alimentos de pet. Já aconteceu. Doutor, a gente viu um caso específico aqui em Goiás, se eu não me engano, de procurarem advogados para questões de bebê reborn. O que o senhor, como advogado do direito da família, acha? E o que o judiciário já se posicionou sobre isso também, não já? Sim. Na minha visão jurídica, eu penso que não deve aplicar o instituto da guarda com relação à pensão alimentícia a bebê reborn. Porque a gente não está falando de um ser humano. Não estou entrando no mérito da questão de repente, aquela pessoa tem afetividade pelo boneco, uma questão. Mas eu penso que não é algo de levar para o judiciário. E sim, teve algumas questões que pessoas levaram para o judiciário barrou. Porque não tem legislação com relação a isso. Seria algo mais questão assim, gente... É uma questão de lógica, né? Não faz sentido, por exemplo, de uma pessoa querer entrar com ação judicial para poder regulamentar essas questões. Então, é lógico que vai encontrar sempre divergência, os pró e contra, né? Mas, na minha opinião, eu sou do ponto de vista também que o judiciário deve barrar com relação a isso, que a gente não pode querer colocar um boneco na mesma condição de uma pessoa, entende? Mas isso foi em questão da vara escolhida, porque a gente conversou que o judiciário está ali para resolver situações. Então, uma vez que tem conflitos, o judiciário não responderia não na vara de família, ou não. Aí trataria a boneca como um objeto. Justamente. E foi essa justificativa do judiciário, independente do processo onde que ele for correr, se fosse na vara civil como objeto, mas normalmente correria na vara de família porque está tratando de guarda, de repente, a pensão alimentícia, ele justamente julgou porque não se trata de um ser humano.
não tem necessidade, não tem dignidade. Que bom não que o tem judiciário moral. barrou ali na Justamente. entrada, Então né? a gente tem que ter esse controle, um cuidado muito grande, o judiciário, o juiz, né? O Poder Judiciário como um todo, quando eu falo judiciário, o Ministério Público, a advocacia como um todo, ter esse cuidado para a gente não naturalizar essas questões. Porque acaba que a gente perde o controle de algo que é fútil e, de repente, não foca naquilo que é necessário, que é dirimir os conflitos das pessoas. Os conflitos reais, né? Que é o que a gente falou sobre abrir margem para aquilo ali. Se Justamente. aquele processo segue, como estaria o nosso judiciário hoje com essas questões? Você né? abre margem para outras questões como dessa. Ok, perfeito. Doutor, estamos passando por um processo de divórcio. Existe ali as criptomoedas. Como a gente tem acesso para que isso seja inserido na divisão de bens? Justamente. Aí, no caso, vai ter que ter um diálogo entre o casal para saber. E ela entra também na divisão. De repente, seja um valor expressivo, né? Para quem é do ramo. Inclusive, alguns dizem que vai ser a moeda do futuro. Não vai existir mais questão de nota. Como já não existe, né? Hoje em dia, a maioria a gente utiliza Pix, enfim. Então, entra, sim, qualquer patrimônio digital, algo nesse sentido, a criptomoedas. Então, tem como compartilhar, inclusive, algo muito sigilo e privado para essas aplicações. Deveria até desenvolver uma ferramenta melhor, né, o judiciário, de repente, para poder identificar essas questões aí de moedas virtuais, porque são aplicações muito sigilosas. Então, com toda certeza, né, se a mulher, de repente, né, ou vice-versa, tiver algum investimento digital, ele também comunicaria, a depender do regime de bens. E aí essa conversa ela tem que ser feita com o casal, né? Ela não entra com bens como, por exemplo, no cartório, que a gente vai lá e busca os imóveis no nome da pessoa. Com as criptomoedas, não. No cartório, no caso, você poderia fazer algumas pesquisas por fora para tentar encontrar, mas muito difícil pela natureza. A criptomoeda é muito sigilosa, como dito, né? Às vezes é código, nem vinculado a CPF, nada. Então tem que ter todo esse cuidado, desenvolver uma ferramenta para isso. Agora, vamos supor, uma pergunta só. Doutor, a gente tem uma situação de criptomoeda e a gente queria formalizar no cartório um contrato previsto isso. Vamos supor, um pacto antenupcial que a gente quer incluir criptomoedas na partilha. Eu posso? Pode normalmente incluir essa questão no contrato, não tem nenhum problema. Perfeito, doutor. Doutor, vamos falar agora de herança digital. Certo. A gente vê aí que a Marília Mendonça faleceu, mas ainda continua entre nós com hits de sucesso, né? Como funciona isso na prática? Ainda gera royalties, e aí quem receberia, no caso, seria o Leozinho? Como que funciona isso? Sim, justamente, né? Porque a gente está falando de uma propriedade intelectual. Então, tem uma obra daquele autor, e se o autor vier a falecer, quem recebe são os herdeiros. Então, naturalmente, né, o Leozinho está recebendo com relação a alguma questão. De repente, não está gerindo, mas tem, né, o pai para poder gerir, enfim. Então, entra, sim, essa questão de herança digital, muito comum. Da mesma forma, seja um cantor, um artista, uma pessoa que criou um filme, uma pessoa que criou uma obra literária. Então, os herdeiros recebem naturalmente. Inclusive, entra na partilha, lógico, tem que fazer um levantamento, né, de quanto aquele patrimônio gera mensalmente ou anualmente para poder fazer a partilha por igual entre os herdeiros e, se tiver cônjuge ou companheiro, também ter essa participação. E isso é de forma vitalícia? Sim, ponto durar em tese ali a propriedade intelectual, porque quando você solta a música, né, por exemplo, a tendência é que ela fica para a vida toda, né? Então tá gerando ali uma renda tanto para as plataformas quanto para aquela pessoa que é de propriedade intelectual, né, porque de autoria dela, então ela recebe naturalmente. Essa herança digital se aplica a investimentos que não são, por exemplo, ligadas a criptomoedas, que elas ficam ali enquanto não forem retiradas, né? E como não estão ligadas a CPF, eles continuam caindo ali na conta. Então, ela entraria também na herança digital, será? Sim, criptomoedas poderia considerar uma herança digital, porque é nada físico, né? É tudo, mas com toda certeza, poderia ter essa herança digital, sim. Por exemplo, se fosse uma pessoa que tivesse vários patrimônios e milhões de criptomoedas, né? Lógico, né, que vai ter que ser apurada essa questão, mas com certeza partilha porque é um patrimônio da pessoa, né? Então entra normalmente. Estamos chegando na nossa reta final e eu queria saber se o Dr. Vitor Hugo tem mais alguma informação para passar para a gente hoje. Na verdade, né, eu quero agradecer pelo espaço, uma honra o convite que vocês me fizeram. Acredito que foi de muita valia para quem nos assiste. Eu estou à disposição para poder ajudar como colaborador jurídico, né, conselheiro jurídico. Estou a serviço da sociedade, essa é a minha profissão, poder ajudar no que for preciso. E eu acredito que foi muitos pontos que foram tratados. E pedir também a todos que de repente tiver alguma dúvida, nos siga também no Instagram Vitor Hugo ADV, pode entrar em contato conosco para poder esclarecer alguma dúvida, e a gente está à disposição para poder servir vocês.
E é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do nosso podcast jurídico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, comentar aqui embaixo as suas dúvidas, que nós fazemos questão de esclarecê-las. Nos siga também nas redes sociais e nos vemos no nosso próximo episódio.